Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui é Tia Deus, Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. Pois é. Bora aprender pra crescer, criançada, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de God. Pois é. E hoje nós vamos aprender sobre gratidão. Amiguinho, antes de começar essa historinha, você sabe o que significa gratidão? Hein? Olha só, gratidão significa reconhecimento ou agradecimento. Nós reconhecemos que recebemos uma bênção, então nós agradecemos. Então, já sabe, né? Gratidão é reconhecimento e agradecimento, ok? E lá em Efésios capítulo 5, versículo 20 está assim registrado. Dando sempre graças por tudo, o nosso Deus e Pai. Hoje nós vamos falar sobre a história dos 10 leprosos. Essa história, amiguinho, ela se encontra lá em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Olha só, certa vez, Jesus ele estava indo ali para a cidade de Jerusalém. Como vocês sabem, né? Jesus ele sempre estava ali se movendo de um lugar para o outro, né? Então ele estava sempre pregando a palavra, estava sempre fazendo a obra do Senhor Todo-Poderoso. Então ele não ficava parado, amiguinho. Ele era um homem atlético, porque haja perna, viu, amiguinho? Naquela época não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, não. No máximo tinha aí um animalzinho para você subir em cima. E isso quando você tinha dinheiro para pagar, porque os animaizinhos daquela época era caro. Pois é, então o negócio era caminhar mesmo. E Jesus, ele estava ali passando, né, nos limites ali daquelas cidades de Samaria e da Galileia. Ele estava caminhando por ali. E de repente, amiguinho, ele ouve umas pessoas que estavam ali numa aldeia e elas estavam gritando, né? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós! Pensa, amiguinho, eles estavam gritando mesmo, sabe por quê? Porque naquela época a lepra era um problema. Quem tinha essa doença, amiguinho, não podia se aproximar de ninguém. E se ousasse, amiguinho, se aproximar de alguém, era apedrejado. Pois é. Essas pessoas, elas estavam numa aldeia separada, por quê? Porque onde elas estavam era o local onde os leprosos ficavam. Se elas pelo menos se aproximassem da cidade, alguém visse e eles continuassem caminhando, eles eram mortos mesmo. Então era um problema naquela época. E olha só, eles não puderam se aproximar de Jesus porque eles eram leprosos. Amiguinho, quando a gente olha essa historinha, a gente logo percebe que quando nós estamos pecando, nós nos distanciamos de Deus. Esses homens aqui, eles estavam doentes. E a doença é como um pecado também. E então, eles não podiam se aproximar de Jesus porque eles estavam impuros. E o pecado nos traz também essa impureza. E por isso eles não se aproximam ali de Jesus. E naquela época, as pessoas que sofriam dessa doença, elas não podiam se aproximar de ninguém. Porque a lepra era considerada uma doença, além de imunda, era contagiosa também. Por isso, eles gritaram mesmo para Jesus ouvir. E essa história, amiguinho, assim como tantas outras, ela é maravilhosa. Por quê? Porque Jesus não precisou ali se aproximar daqueles leprosos para que eles viessem ficar curados. De longe, o Senhor Jesus disse, olha, vocês precisam ir até os sacerdotes da cidade para mostrar que vocês estão curados. E aqueles 10 leprosos, amiguinhos, sem duvidar, eles trataram foi logo de ir à presença daquele sacerdote para passar ali pela purificação que a lei judaica exigia. E lá em Levítico, amiguinho, eu vou ler para você, porque é muito importante. Jesus, aqui, ele estava cumprindo a lei. Ele andou aqui pela terra e ele veio cumprir exatamente a lei. E quando ele fala para ele ir até os sacerdotes,
porque Jesus conhecia a lei e sabia que era necessário passar pelos sacerdotes quando estivesse precisando que eles o examinassem. E aqui em Levítico 14, olha o que está registrado. Disse o Senhor Jesus a Moisés: essa é a lei do leproso, que no dia da sua purificação será levado ao sacerdote. Esse sairá fora do arraial e o examinará, e se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas e pau de cedro e estofo, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará água viva e o pau de cedro, e o estofo de carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Então aqui, amiguinho, Jesus, ele está mostrando que está cumprindo a lei. E esses homens, eles confiaram nessa palavra, esses 10 leprosos. E eles estão indo lá, caminhando com fé, alegres. E de repente ali, amiguinho, um olha para o outro. Ué, você tá limpo. Aí o outro olhou para o outro e disse, ué, você também tá limpo. Nossa, nós estamos limpos. Ah, glória a Deus. E se mandaram, amiguinho, foram embora. Os 10. E um deles, né, o nono, ele pensou e disse, eu vou agradecer a Jesus. E ele volta. Ele vai até Jesus, né? Os outros 9 foram embora, mas aquele único homem, aquele samaritano, ele vai até Jesus. E quando chega perto de Jesus, agora, amiguinho, ele já está limpo. Então ele se aproxima. Lembra lá no começo da historinha que quando eles estavam imundos, eles gritaram. Agora ele se aproxima e ele se ajoelha ali aos pés do Senhor em gratidão e em louvor a Deus. E Jesus diz assim para eles, uai, mas não eram 10? Cadê os outros? Só um veio agradecer a Deus? Então, amiguinho, Jesus diz assim, vai embora, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa, amiguinho. Esse é o milagre do Senhor Jesus. Quando nós somos gratos a Ele, coisas maravilhosas nos acontecem. Dar graças ao nosso Deus é ali um mandamento bíblico para as nossas vidas. Nós devemos ser gratos ao Senhor pelas muitas bênçãos que nós recebemos diariamente, como a salvação, a família, os amigos, o alimento, a roupa, a igreja, a saúde, enfim. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? E essa é a historinha de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Vamos orar? Papai do céu, me ensina a ter um coração cheio de reconhecimento e gratidão a Deus. Amém e amém. Um beijo da tia Deusirene. Tchau, tchau.